Boa noite, pessoal que está entrando agora. Sejam bem-vindos. Estamos aí com 54 participantes em sala. Muito bom. Olha, tem gente aqui da Bahia, Mato Grosso, Bahia, São Paulo, Santos, que bom. Anápolis, duas pessoas de Anápolis aqui. Americana, São Paulo, Maceió, Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso também, Botucatu, São Paulo, Maceió, Cascavel, Paraná, Uberaba, que legal, gente. Aracruz, Espírito Santo, Salvador, Uberlândia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Uberaba, pessoal de Minas, Grupo Med. Grupo Med, tudo bem, gente? Quem mais aqui? Clínica Cosma, Passo Fundo. Oi, gente, tudo bem? Que bom. Mega Imagem. Oi, Lu, tudo bem? Pessoal do Mato Grosso do Sul. Ah, Laurinha, ô, meu amor. Laurinha, tudo bem, querida? Flávia, Laura é auditora líder do PAD, viu, gente? Quem mais aqui? Flaviana, UDI Paraíba, Belém do Pará, Clínica de Imagem. Oi, gente, tudo bem? Que bom ter vocês aqui, viu? Poxa, que felicidade, que bom. Tudo isso aqui é para vocês. Tão bom ver tanta gente aqui. Muito bom, viu? Muito mesmo. Bioscan, Linhares, olá, Carol, tudo bem? Seiko, Várzea Grande, Mato Grosso, que bom. Paraíba, UDI, muito bom, gente. Mato Grosso do Sul, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Tem mais gente entrando. A gente espera aqueles 5 minutinhos, só Combinado. enquanto o pessoal vai entrando aqui. Já pega o caderninho, hein, gente? Porque eu quero ver a anotação. Dá para criar plano de ação aqui hoje, depois dessa reunião, e já colocar amanhã para rodar. Muito bom, gosto assim mesmo, viu? Viu, Cauã? Era ótimo, excelente. O povo para sair daqui com o projeto pronto já. A gente já marca a próxima webinar só para a Cauana validar. Ai, gente, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, já esperamos aqui nossos 5 minutinhos, né? Que a gente tem de tolerância aqui. É, deixa eu ver quem mais está entrando aqui. Vou fechar aqui, senão eu não consigo me concentrar. Gente, boa noite, prazer, esse montante de gente. Que delícia, pessoal da Medicina Imagem. Poxa vida, muito legal aí montar uma salinha de aula. Que legal, viu, gente? Muito obrigada. Que bom poder ter vocês aqui em sala. E para assistir uma excelente apresentação, a Cauana, assim, não tive a grande, né, honra de conhecê-la pessoalmente, mas quem sabe aí a gente se encontra em qualquer evento, que provavelmente ela já vai estar inclusa em vários dos nossos eventos aí. Mas foi uma ótima indicação e recomendação, né, do pessoal da FIA, que para quem não sabe existe um MBA, né, em parceria do CBR com a FIA, que é um MBA de gestão voltado para a medicina diagnóstica como um todo, né? E a Cauana deu aula, né, na turma, ela já participou da turma, deu aula também, participou como aluna, participou como professora, e foi muito bem indicada e recomendada, né? E a gente fica muito feliz, e é que eu estava conversando com ela no começo aqui nos bastidores, a gente tem uma demanda muito grande, né, sobre falas relacionadas ao atendimento ao paciente, né? Eu participo de alguns grupos também de gestão, e a gente sempre tem alguém tirando dúvida, perguntando, pedindo indicações, né, de profissionais para ajudar, né, nessa questão do atendimento do paciente. E é muito bom trazer aí a Cauana com tanta experiência, com um olhar, né, que sai um pouquinho da caixinha, né, e vai ajudar, e com certeza vocês também a terem, né, mudar um pouquinho o mindset do que é, né, padrãozinho hoje e começar a olhar, ter outros olhares aí, até quem sabe para mudar o rumo do negócio, assim, né, em termos de olhar mesmo para o que o paciente acaba dando valor, né, a gente sabe que é bom ter um equipamento, né, de ponta, é bom, muito importante ter toda a parte de gestão, né? Principalmente de equipamento, toda a parte de protocolo, implantação.
treinamento da equipe, mas a gente sabe que no final, o paciente, o valor para ele é de fato o atendimento, como ele foi atendido naquele lugar, né? É importante um protocolo bem feito, um exame bem feito, um laudo entregue corretamente, mas o paciente acaba não vendo isso, né? Ele vê como que a atendente atendeu ele, né? Como que foi o fluxo dele dentro da clínica em todos os setores que ele passou, né? Como foi o acolhimento. Então a gente sabe que é isso que no final das contas ele acaba dando valor, né? Vendo, né? Valor. Então é muito importante que a gente não é, menospreze, né? Não sei se bem a palavra menosprezar, mas não dá a devida importância, né, para essa parte do processo, né, que é muito importante, principalmente para o próprio paciente, tá bom? Bom, sem delongas, né, vamos deixar aí a nossa grande professora hoje assumir. Cauana, fique à vontade, eu vou deixar você se apresentar, tá bom? Que é muito melhor você se apresentando. E muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui conosco. Espero tê-la aí em outros momentos aqui com a gente no PAD, tá bom, querida? Fique à vontade, a fala é toda sua. E, pessoal, quem quiser ir mandando perguntas no chat ou prefere anotar e para o final, né, aproveitar aí a Cauana para fazer as perguntas. No final, a gente vai ter esse momentinho de perguntas, tá bom? Mas se vocês quiserem ir mandando no chat, eu vou copiando aqui, jogando aqui no Word para a gente fazer as perguntas para ela, tá certo? Cauana, fala, é toda sua, querida. Obrigada, viu? Muito obrigada, sou eu quem agradeço. Cássia, muito obrigada pela condução, obrigada pela oportunidade, né? Agradeço o CBR, agradeço ao PAD pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui. Agradeço toda essa turma que tirou hoje à noite para estudar, né? Para escutar um pouquinho mais o que a gente pode fazer de diferente para conseguir resultados extraordinários aí na nossa clínica. Existem vários desafios nessa realidade de hoje que a gente está vivendo da nossa área, mas eu compactuo de uma ideia, a mesma ideia que a Cássia trouxe aqui agora, a gente vai adentrar isso mais a fundo durante essa conversa, que é o foco em diferenciação, né? O foco em colocar o paciente no centro e no atendimento. Então, é uma honra falar para um público que sustenta a qualidade da medicina diagnóstica no Brasil. Hoje, eu não vim falar sobre simpatia no atendimento, eu vim falar sobre estratégia, né? E sobre como a experiência estruturada ela se torna um diferencial competitivo em um setor onde a excelência técnica ela já é premissa, né? Que foi o que a Cássia iniciou falando assim. Então a gente vive um momento único, né? A gente tem inteligência artificial, protocolos automatizados, integração de sistemas, equipamentos de última geração. Nosso setor ele evoluiu e ele vem evoluindo. Mas a pergunta que permanece é se a tecnologia e o corpo clínico qualificado ele já faz parte ali do padrão das boas clínicas, né? O que realmente as diferencia, né? E mais importante, o que sustenta esse crescimento a longo prazo, né? E a Disney tem tudo a ver com isso. E eu vou contar isso para vocês hoje. Eu vou mostrar onde esses dois mundos se encontram, né? E para falar disso, antes de tudo, primeiro contato com a metodologia Disney, de cara eu me encantei. A metodologia ela se alinha completamente com o que eu já aplicava, o que eu praticava na minha vida e acreditava ali. Que por trás de qualquer processo ali, de qualquer resultado, estão as pessoas cuidando de pessoas. Então, isso faz total sentido hoje, se a gente olhar para as nossas clínicas, né? Sem as pessoas não haveria o agendamento, não haveria o atendimento nas recepções, os exames a serem realizados e, consequentemente, não haveria pacientes. Então, somos, de fato, pessoas interagindo com pessoas ali o tempo todo. Desde então, eu venho me aprofundando nesse universo. Em 2024, eu realizei um sonho. Eu me formei no Disney Institute em Orlando, nos Estados Unidos. Lá eu estudei mais a fundo a aplicação dessa filosofia encantadora, que hoje eu adapto à nossa realidade ali, à saúde e à jornada do paciente. Pessoal, quando olhamos na nossa operação, nada substitui a excelência técnica. Eu gosto sempre de reforçar isso. Então, a segurança assistencial, a qualidade diagnóstica, a responsabilidade ética, isso é inegociável. Mas quando todos os grandes players ali, os nossos concorrentes, as outras clínicas da nossa cidade, a gente já opera no mesmo nível, o diferencial ele deixa de ser apenas técnico, que a gente estava falando, ele passa a ser experiencial. Eu falo que a técnica ela constrói a confiança, mas a experiência ela constrói a preferência e ela constrói a recorrência. Eu vou mostrar algo muito interessante no que diz respeito ao que verdadeiramente importa ali para o paciente.
Antes de fazer isso, eu gostaria de contextualizar a importância das redes sociais e do Google para a tomada de decisão dos clientes, quando eles precisam de um produto ou de um serviço. Hoje, o Brasil é o segundo país que mais gera tráfego de buscas no Google, né? Mais de 96% dos brasileiros, eles fazem uma pesquisa antes de ligar ou visitar um estabelecimento. Então, o Google é uma ferramenta importantíssima ali, com onde permite, né, a visibilidade nunca antes vista de várias empresas. Eu gosto de trazer isso porque quem já entendeu isso está jogando um outro jogo. E isso é uma coisa também que eu gosto de focar quando a gente fala de gestão. Eu trago aqui alguns feedbacks, inclusive, que eu tirei de clínicas diversas, para ler para vocês, para a gente ver junto o que de fato verdadeiramente importa para o cliente. E eu convido, inclusive, vocês a fazer esse exercício ali, de olhar as notas do Google da clínica de vocês, que vocês vão ver um padrão muito parecido, mas é muito bom a gente sempre ficar avaliando, voltando e enxergando o que as pessoas estão falando sobre nós, né? A gente vai falar disso aqui na frente, a importância ah, desse boca a boca, né? Então, aqui eu vou ler com vocês 6 reviews que eu peguei, né? O atendimento é bem prático, a atendente super atenciosa, atendimento muito bom, excelente atendimento e agilidade, equipe de funcionários nota 1000, muito bem preparados para o atendimento, a recepcionista muito atenciosa e treinada, técnico e auxiliares que fazem ali o exame muito bem preparados e educados, facilidade em encaixar horário para o exame e ambiente aconchegante. Estrutura nova, ambiente limpo e climatizado, ótimo atendimento. E aí eu tenho mais um aqui, a nossa sexta review, que o paciente colocou, né? Demorou no atendimento, a senha não funciona, a televisão não passa nada interessante. Um raio-x demorar 4 dias é um absurdo. Pessoal, a palavra que mais aparece aqui é atendimento. E isso não é por acaso. O paciente, ele só sabe comparar aquilo que ele consegue perceber. Então, ele não vai discutir qual protocolo foi utilizado para aquisição da sequência XYZ da ressonância magnética de pelve que ele ou ela fez, né? Ele não vai comparar qual máquina, ele não entende isso, ele não sabe comparar isso, ele não consegue entender qual máquina que é a melhor máquina para ele realizar a ressonância de ombro dele, a tomografia de abdômen total, enfim. Ele compara a experiência e o que ele conhece. Então, pessoal, o paciente, quando ele nos procura, ele pressupõe qualidade, né? A avaliação dele começa no que é visível. Então, no atendimento, no tempo de espera, na organização, na comunicação, na clareza, né, na limpeza. E é aqui que começa a diferenciação. É aqui que entra, inclusive, a Disney, que a gente vai falar sobre isso agora, tá? Eu sei que a gente vai abrir lá no final para a gente estar conversando. Geralmente eu gosto muito de interação nessas horas, mas eu gosto muito de perguntar nesse momento, né? Vocês sabem o que é a Disney? Muitas pessoas falam: ah, a Disney é um parque de diversão, a Disney é o Mickey Mouse, a Disney é o local onde foi feito a Frozen. Enfim, cada um tem uma resposta, e a verdade é que a Disney ela não é só um parque, né? Ela não é só um filme ou um personagem, ela é uma filosofia de atendimento. É uma empresa que fez algo aparentemente impossível, transformou ali o atendimento ao cliente em espetáculo e o colaborador em protagonista, de uma forma absurda e consegue resultados incríveis focando nessa forma de fazer. Na Disney tudo tem um sentido, nada ali é por acaso, tudo é feito com muita intenção, e isso é uma coisa que a gente vai conversar também, né, quando a gente traz isso para dentro das nossas clínicas. E esse modelo ele virou uma metodologia que hoje é estudada por diversas áreas do mundo inteiro, inclusive a área da saúde, né? A Disney hoje, ela é a maior empresa de entretenimento do mundo, ela é uma grande holding, dentro dela tem vários business, vários negócios, várias áreas. Eles têm restaurante, eles têm hotelaria, eles têm os parques, eles têm canais de televisão. Hoje, se vocês estão assistindo ESPN e gostam de esportes, vocês vão ver que vai ficar rodando ali em cima a logo da ESPN com da Disney, né? Se vocês vão na Riachuelo, vocês vão ver que tem roupa para criança lá, que está com a tagzinha da Disney. Então, é uma empresa extremamente complexa, mas ela é reconhecida pela experiência que eles entregam para o cliente, né, pela nota de NPS deles, né, pela recorrência, e ela recebe
um número impressionante de visitantes em seus parques ao redor do mundo anualmente. Fala-se em número de 157 milhões de visitantes, e o foco deles é em recorrência. Dentre várias outras coisas, o foco deles é recorrência. Então, se a Disney não tivesse ali a recorrência como estratégia central, garantindo que quem já viveu a experiência queira retornar, com o volume anual de visitantes que ele recebe, rapidamente ele teria esgotado sua base ali e ela poderia deixar de existir, certo? Eu gosto, inclusive, de falar para vocês olharem para a clínica de vocês. Eu trabalho com clínicas na parte de consultoria, né? A VIS, ela, que é uma empresa que eu fundei, ela dá consultoria para clínica de diagnóstico por imagem de forma geral, e a gente faz também essa parte de atendimento, de cultura, metodologia Disney. E a gente fala que a gente gosta de olhar. Tem clínicas que eu trabalho que eles têm, vai fazer 50 anos esse ano, né? Clínicas de 26 anos, clínicas de 50 anos em uma cidade de menos de 200 mil habitantes. Eu gosto de trazer isso, é uma continha de padaria, mas é legal vocês fazerem, para vocês entenderem que o negócio, o seu negócio, sua clínica está perdurando ali por vários anos, você, de alguma forma, você acertou a recorrência, né? O que a gente precisa fazer agora é maximizar isso para conseguir maximizar os nossos resultados. Mas uma clínica em uma cidade de menos de 200 mil habitantes fazendo 50 anos esse ano, né? Se ela atende ali 60 mil exames por ano, né? Em quantos anos, se a meta dela fosse atender o paciente apenas uma vez e não se preocupar com a recorrência, ela teria fechado as portas há muitos anos, né? Então, com certeza, a gente olhar para esse número, esse é um indicador legal da gente ver quantos de pacientes que eu atendo hoje que não é a primeira vez que eu atendo ele. Ele veio pela segunda, terceira, quarta vez. Então, é nisso que a Disney, ela foca, né? Ela não vive só de novos clientes, ela vive de fãs, de pessoas que indicam, que voltam e compram tudo de novo. Eu trago aqui um indicador de recorrência da Disney, que hoje está em 75 contra 25, então 75% de todas as pessoas que consomem Disney não é a primeira vez que eles estão consumindo, né? Eles já consumiram antes. E só 25% são novos entrantes. É um índice considerado extremamente alto, né? Especialmente quando a gente compara ali com a maioria das empresas de outros setores. Eu trago alguns benchmarks de mercado de outras áreas. Então, no varejo ali, né? Esse indicador, ele varia de recorrência de 20% a 40%. A Amazon, que é a maior de todas ali, ela vai nas faixas de 30% a 50%, que já é considerado elevado. Hotéis e resorts está entre 30% e 50%. A recorrência em resorts da Disney, para vocês terem ideia, é entre 60% e 80%. Eu tive a oportunidade de vivenciar isso e a vontade que eu tenho de morar lá. De fato, eles têm algo a mais ali que faz a gente querer ficar, que faz a gente querer voltar e trazer outras pessoas junto, né? Esse que é o grande negócio deles, é o que a gente tem que trazer para o nosso negócio também. Restaurantes e alimentação entre 20% e 40%, e companhias aéreas entre 35% e 45%, um indicador de recorrência. E eu até falo aqui, né, que companhia aérea é alto desse jeito, porque a gente tem só 3 opções no Brasil, praticamente. Que ou você viaja de Gol, ou você viaja de Latam, ou você viaja de Azul, né? Se tivesse mais opções ali de diluição de share, talvez não seria tão concentrado assim. Mas assim, pessoal, o nosso foco ele deve ser transformar o atendimento de fato em uma jornada infinita do cliente, onde o paciente ele não só retorna, mas ele se torna um promotor ativo da sua clínica. Eu acredito fielmente aí que casa a metodologia com o diagnóstico por imagem, que essa vai ser a solução de várias clínicas olhando para o cenário atual, né? A gente focar em diferenciação, a gente focar nessa metodologia. A jornada infinita do cliente, o que é ela, né? O cliente, ele conhece a gente, ele gosta do que ele viu, talvez pelas redes sociais, ou alguém falou sobre você, enfim, de alguma forma ele te conheceu, né? Ele gostou do que ele viu, ele confiou ali no que você apresentou para ele, aí ele faz o agendamento, ele compra, né? Ele converte, ele é atendido, ele gostou, ele refere você para outros, aí ele confia ainda mais, porque ele gostou e ele fica, e ele conhece um pouquinho mais, ele gosta, ele confia, e ele entra nessa jornada infinita. E é aqui que a gente quer trazer o nosso paciente, tá? Não só o nosso paciente, porque a gente tem 2 clientes, que eu falo que são os clientes, a gente tem vários clientes, mas a gente tem 2 clientes que impactam diretamente na nossa operação ali, que é o cliente paciente, né, que ele já vem com pedido médico ali para realizar o exame na nossa clínica, mas o cliente médico solicitante também, né, que é quem prescreve ali esses exames a serem realizados para nós, tá? Então, serve para os dois. Mas, Cauana, como que a gente faz para colocar esse paciente na jornada infinita, né? Pessoal, a gente precisa criar conexão emocional com ele.
Um estudo de Harvard Business Review apontou que a lealdade emocional é o principal fator para a retenção de cliente, superando até mesmo o fator preço. Então, assim, o preço ele importa, mas a confiança e acolhimento, eles sim geram lealdade. E lealdade sustenta a margem, tá? E leal é diferente de fiel. Leal é muito mais forte, ele não te troca de jeito nenhum. E na saúde, a gente lida com vulnerabilidade. Então, o que o paciente sente molda a memória que ele constrói da sua clínica, e aí tá a tomada de decisão dele entrar nessa jornada ou não, dele virar um promotor ativo da sua marca ou não, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês três coisas que eu aprendi estudando no Instituto Disney, né? Foram diversos temas, mas eu trago três aqui hoje. Coisas que a Disney faz para encantar ali o seu cliente, criar essa conexão emocional que a gente está falando. Eu vou trazer dicas de como a gente pode fazer para melhorar a nossa retenção, a nossa recorrência, com foco na conexão emocional e experiência desse cliente, né, desse paciente, desse médico solicitante, mas vamos focar aqui agora mais no paciente mesmo. Então, a primeira delas é tratar cada cliente como único, a segunda é a atenção aos detalhes, e a terceira é resolver problemas antes que eles sejam perceptíveis, certo? Então, eu vou trazer para vocês como que a Disney faz, o que ela faz, e como que a gente pode fazer isso na rotina da nossa clínica, certo? A primeira coisa é tratar cada cliente como único, né? Então, na Disney, os funcionários, eles são treinados para tratar cada visitante de forma personalizada. Se uma criança tiver com crachá, esse crachá da foto que eu coloquei aqui para vocês, né? Os funcionários, eles irão cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo aniversário sem que ele perceba que isso é um processo. Eu falo que a Disney, ela é muito, muito, muito intencional. Vou dar um exemplo dos crachazinhos, né? Dos bottoms, na verdade. A Disney, eles têm 4 bottoms. Ele tem o Happy Birthday, que é o Feliz Aniversário. Eles têm o Happily Ever After, que é o Felizes para Sempre. Então, quando as pessoas vão para aniversário, eles colocam o bottom, porque eles sempre perguntam isso quando você vai entrar no parque, né? Você veio por algum motivo específico? E quando você fala, eu vim para comemorar o meu aniversário, eles te entregam um bottom de aniversário. Eles escrevem o seu nome à mão. Então, assim, aí tá a conexão emocional, é humano com humano. Quem mais faz isso hoje? Starbucks, né? Quando a gente fala de outras empresas que também focam ali em trazer de alguma forma a conexão emocional, essa troca humano-humano ali. Então, eles escrevem a punho, eles desenham a cabecinha do Mickey ali a punho nesse broche. Se você falar que você está indo para lua de mel, eles te entregam um de Happily Ever After, escreve o nome teu e do teu noivo, da tua noiva, da sua esposa. O First Time Visiting, e nesse caso aqui desse vídeo, são as minhas filhas, elas estavam com esse bottom de primeira vez visitando a Disney. E o Celebrating What, que é celebrando o quê? E ali você encontra de tudo. Você encontra gente celebrando divórcio, gente celebrando que, enfim, comprou uma casa, tudo que você imaginar lá tem. Mas quando eles perguntam isso, e eles colocam esses broches, isso já é um processo, tá? Como eu venho falando, eles são extremamente intencionais. E o que acontece? Nesse vídeo, eu vou até colocar ele no meu feed ali, vai rodar por 24 horas, depois da nossa call aqui, eu vou subir ele lá para vocês verem. As minhas filhas estavam com o bottom de primeira vez visitando, e o Mickey simplesmente faz como ele fez essa foto aí, ele mira para elas e aponta, e a minha filha vira e fala, mamãe, ele falou oi para mim, ele me mandou um beijo. E, gente, quer algo maior do que isso cria muita conexão emocional. Você lembra disso, você não esquece. Tanto é que elas querem voltar, elas só falam disso. A gente fala disso porque eles cativam os pais também. Então, é nesse nível que eu estou explicando para vocês, né? Lá na Disney, eles são extremamente treinados, capacitados, isso é uma coisa muito forte, tudo é o que eu falei, muito intencional, tem muito processo. Tem muito indicador, tem muito ajuste, tudo que a gente vive ali na nossa clínica também acontece a mesma coisa na Disney. Então, isso é o que eu trago que eles fazem lá, né? Uma das coisas que eles fazem muitas coisas. Mas como que a gente pode fazer, então, na nossa clínica, né? Para tratar ali cada cliente como único. Eu falo que para fazer isso exige estrutura, envolve ali registrar informações relevantes, interagir, integrar dados, né, ao longo da jornada, garantir que a equipe ela reconheça aquele indivíduo além do exame que ele está realizando. Quando a personalização ela é padronizada, ela deixa de ser um gesto isolado e ela se torna cultura de cuidado. O que a gente faz, então, para a gente... O que a gente pode fazer na nossa clínica amanhã, por exemplo, para que eu possa tratar cada cliente como único? Eu trago uma coisa que a gente faz na nossa clínica. A gente criou um processo para o paciente, e eu convido vocês a fazerem isso na clínica de vocês também, essa análise.
O paciente que vai realizar o exame no dia do aniversário dele, a gente criou um orçamento e a gente criou um brinde. Esse brinde ele vai mudando ao longo do tempo. E a gente criou uma flag no nosso RIS. Então, se eu tô com uma Cauana no call center aqui, e ela vai fazer, dia 31 de janeiro, um exame, um ultrassom, uma tomografia, enfim, qualquer que seja o exame. E eu vejo que na hora que eu coloco a data de nascimento dela, ela faz aniversário dia 31 de janeiro. Então, eu coloco uma flag nesse sistema, as meninas flagam o sistema, elas colocam uma tarja falando, paciente irá realizar exame no dia do aniversário. E todo mundo na jornada, de ponta a ponta, parabeniza esse cliente, esse paciente, quando ele chega no dia do exame dele. A gente, inclusive, faz lembrancinha. Então, na hora que ele está fazendo a ficha, né, que a menina, que a pessoa da recepção ela dá o atendimento e ela vê que a Cauana que chegou, ela já tem uma lembrança preparada e ela entrega essa lembrança com balão, enfim. Gente, isso é algo muito grande. Nós atendemos uma senhora que ela fez 94 anos ano passado, na nossa recepção. Ela foi fazer uma ressonância magnética e quando ela chegou, a gente já tinha flegado o nome dela e a gente entregou uma carta escrita a punho com o nome dela, de parabéns. A gente entregou uma lembrancinha e ela se emocionou. Ela chorou porque ela falou que nós tínhamos sido os primeiros. Ela estava fazendo 94 anos e nós estávamos sendo os primeiros a dar parabéns para ela naquele dia. Então, isso é criar conexão emocional. Né? Muita gente fala, poxa vida, quando eu penso em Disney, quando vocês falam de Disney, quando vocês falam de experiência, eu penso só o tanto de dinheiro que eu vou gastar. Você não tem noção do impacto que vem do retorno disso, né? Quando a gente foca em recorrência, a gente aumenta volume, né? A gente melhora os processos. Então, assim, muita coisa acontece e isso sustenta esse tipo de processo. Mas tem muita coisa que dá para fazer também na clínica hoje que não envolve valor financeiro, né? Envolve, sim, uma fala a mais, uma padronização e uma rotina ali na forma de se comunicar com o cliente, isso já é um diferencial muito grande. Então, isso que eu trago para vocês, quando a gente fala de tratar cada cliente como único. A segunda coisa que eu trago é a atenção aos detalhes. A Disney leva isso para um outro nível, né? Ela coloca ali a atenção nos mínimos detalhes para garantir que a experiência seja perfeita, desde o som ambiente nas diferentes áreas do parque até o aroma de cheiro de pipoca nas ruas, tudo é pensado para criar uma imersão total e encantadora. Então, aqui eu trago fotos que eu mesma tirei no período em que eu estudei lá. De manhã a gente fazia a parte teórica e à tarde a gente ia para a prática. A gente nunca sabia para que parque a gente ia, né? São 4 parques em Orlando e a gente rodou nos 4. Para de fato enxergar ali que foi feito na teoria, na prática, na parte da tarde. E nesse dia a gente foi para o Animal Kingdom e é muito incrível lá. Eles se preocupam tanto com o cenário, tanto com atenção aos detalhes, que você tem um mundo de Pandora lá, para quem gosta de Avatar, né? Nesse mesmo parque, você tem um safari, que é o maior safari fora do safari da África, no mundo, nessa mesma região, e você não enxerga a transição, você não enxerga que você está no mesmo lugar, né? Eles se preocupam com cada detalhe, as lixeiras mudam, a escrita muda nas placas, o cheiro muda, né? As luminárias mudam também. Quando você está lá em Pandora, gotículas de água caem e simplesmente você está a céu aberto, você não entende o que está acontecendo. Eles de fato superam as expectativas ali quando a gente fala de atenção aos detalhes, né? Então, o que a gente pode fazer na nossa rotina, no nosso dia a dia, como que a gente pode adaptar isso à nossa clínica, né? Eu falo que a atenção aos detalhes, ela exige atenção e padrão, significa ali cuidar do ambiente físico, da organização, da limpeza, da comunicação visual e da previsibilidade do atendimento. Criar um espaço acolhedor, com conforto, cuidado e coerência, não é excesso, de fato é estratégia, é o que a gente vem falando. São esses elementos que constroem ali a percepção de qualidade antes mesmo do exame acontecer. Por quê? Porque é isso que o cliente sabe comparar, né, enfim, com outras prestações de serviço que ele já vivenciou, com o que ele sabe, com o que ele entende. Então, olha, o que eu posso fazer, calma, a partir de amanhã na minha clínica? Roda na tua clínica, vê o que você acha do cenário dela, né? Se o paciente ele tem um tempo médio de ficar na tua clínica, não sei se para quem enxerga esse indicador, né? A gente tem um indicador que a gente acompanha do tempo médio de cada paciente que fica dentro de cada modalidade, o tempo que ele fica na clínica, né? Pô, ressonância magnética fica quase 50 minutos, vamos supor, né? Dependendo do exame. Então,
Você hoje consegue ficar 50 minutos sem fazer, ou metade desse tempo que você vai estar ali entre um setor e outro, sem fazer, focado 100% ali, aguardando o seu exame? Não, você vai querer ler uma notícia, você vai querer ver alguma coisa. Então, a gente disponibiliza a internet, café, a gente tem um kit de jejum também, outra dica que a gente dá para pacientes que fazem exame com jejum, a gente criou um kit bem bonitinho com um desde jejum, tudo isso validado pelo nosso RT, pela nossa parte de enfermagem, tá, gente? Tudo com protocolo, mas a gente pensa de fato em formas que a gente pode, dentro da jornada, dentro de cada processo que a gente faz, superar a expectativa daquele cliente, porque ele está acostumado a ir no lugar e só fazer o exame. E a gente entrega muito mais do que isso, né? Todas as nossas ressonâncias hoje, porque eu também sou sócia de clínica de diagnóstico por imagem, né? Além de ter a VIS, mas elas têm o kit de som, então o nosso cliente ele pode escolher que música que ele vai escutar enquanto ele faz a ressonância magnética dele. A gente trabalha aromaterapia dentro da sala, a gente trabalha aromaterapia, cromoterapia também dentro da sala, aromaterapia nas recepções, enfim, a gente tem um cardápio gigantesco ali, porque a gente de fato se preocupa com como aquele paciente vai se sentir. A gente quer entregar muito mais do que só um exame, certo? Então aqui são dicas que vão de encontro ali para atenção aos detalhes. E a terceira coisa que eu trago é resolver problemas antes que eles sejam perceptíveis. A Disney ela adota um conceito de guest recovery, ou seja, né, quando algo dá errado, eles agem rapidamente para resolver o problema, muitas das vezes ali antes mesmo que o visitante perceba que houve um erro, mesmo que a culpa não tenha sido da Disney, eles entregam o dobro de experiência positiva para minimizar o impacto numa experiência negativa, né? E como que a gente pode fazer hoje? Inclusive, voltando nesse slide aqui, eu vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu. Essas são as minhas filhas, né? Quem já teve a oportunidade de ir para Orlando, na Disney, sabe que lá é muito quente. A gente entra no parque às 9 da manhã e a gente só sai às 10 da noite, porque a gente quer ver as queimas de fogos, né? Então, quando dá meio-dia, lá é muito úmido. As crianças estão pingando, já estão cansadas, elas querem um sorvete. E esse sorvete aí, ele é uma alegria, uma tristeza. É uma alegria porque a criança para de falar, porque ela tá com calor, mas custa US$ 7 cada cabecinha de Mickey dessa. Então, o que que a gente viu, né? Uma história lá. Tinha uma família e tinha 4 crianças nessa família, 3 estavam tomando sorvete, e os pais, quando vão para a Disney, eles ficam mais bobos que as crianças. Então, eles estavam conversando e tal, e a criança, na hora que foi abrir esse sorvete, a cabeça do Mickey caiu no chão. E a criança começa a chorar, e do nada aparece um colaborador da Disney e não entrega só um sorvete. Ele entrega o sorvete para a pessoa que caiu e o sorvete para o menininho também que estava sem sorvete na roda, né? E ele era da limpeza. Então, assim, a culpa não foi da Disney, mas o problema passa a ser dele uma vez que está no ambiente de entrega dele. E a Disney sabe o que ela entrega. Ela tem muito, muito claro na cabeça dela, e todo mundo que trabalha lá tem muito claro na cabeça dela qual que é o propósito real da Disney. E o propósito real deles é levar felicidade. Então, tudo que frustra o propósito real deles, eles dobram a experiência frustrante, a experiência positiva, para que ele consiga converter essa frustração em felicidade. Então, assim, existem não só esse exemplo, existem vários outros exemplos, e ela não faz isso da cabeça, ela não dá autonomia, por exemplo, para a ponta fazer isso, para uma pessoa da limpeza fazer, sem um processo, sem uma validação de tudo isso. Então, é muito interessante como eles treinam. E capacitam e dão autonomia para a ponta também para resolver alguns BOs. A gente chama de BO aqui, a gente tem um processo que a gente fala, desenha a jornada desse paciente dentro da clínica, sempre tem uns probleminhas que acontecem, mesmo os problemas dentro daquele ponto de contato ali, desenha, padroniza essa resposta e eu dou autonomia para a ponta fazer. Nem precisa acionar minha líder, isso aqui eu dou autonomia para você resolver. Mas passou disso daqui, aí sim vai para a liderança. Assim a gente, inclusive, começa a dar mais autonomia para a liderança, né? Enfim, são vários insights, são várias coisas, mas isso foi uma das coisas que a gente viu lá acontecer. A Disney faz muito isso. Como que a gente pode fazer, então, no nosso dia a dia, né? Resolver antes ali que o problema vire experiência negativa exige mapear a jornada. Então, identificar esses principais riscos, padronizar os protocolos de recuperação e dar autonomia para que a ponta resolva com agilidade ali, transparência a situação, é uma das coisas que eu trago para vocês, né? Também é fundamental a gente se analisar internamente quando um paciente nos dá essa segunda chance, para que toda a equipe ali atue de forma ainda mais atenta e estratégica
na reconquista da confiança desse cliente. Então, a gente criou um processo interno que chama paciente coração, né? E quando o paciente teve uma experiência frustrada, vamos supor, aconteceu alguma situação, o robô ou o call center, ele agendou um paciente de ultrassom de Doppler num dia que eu não tenho médico vascular de Doppler que faz esse tipo de procedimento na clínica. Isso foi uma frustração, né? Esse paciente precisa vir outro dia. Enfim, estou dando um exemplo de vários que a gente tem na nossa rotina. E isso acontece, o paciente fica frustrado, a liderança vai lá, conversa, chama para conversar, é muito bem comunicado, a gente reagenda esse exame, entende, né, a necessidade daquele paciente, se ele mora ali, com certeza ele volta, senão a gente vai ter que ver uma outra forma. Mas, enfim, a gente também conversa com a ponta, a gente flaga ele como paciente coração, a gente deu esse nome para esse processo. E todo mundo na jornada sabe que esse paciente é um paciente que já teve uma frustração anterior. Então, ao longo da jornada, a gente vai dobrar a nossa atenção para não frustrar novamente. Inclusive, a gente vai tentar ser mais eficiente, mais ágil. A gente vai conversar com o médico, vendo se ele pode antecipar, talvez, esse laudo. Talvez é uma solução dentro da sua clínica ou não, não vai mexer com isso. Cada um tem sua regra, sua rotina e sua forma de fazer. Mas aqui são ideias para a gente pensar, mapear a jornada, enxergar os principais BOs, criar a padronização da maioria dessas respostas, dar autonomia para a ponta, para liberar a sua liderança ali para ela ficar mais estratégica, enfim, e as coisas fluírem, né? E a Disney fala muito isso, só reforçando nessa parte para fechar, a culpa pode não ser sua, mas o problema passa a ser seu quando está no seu ambiente de entrega. Então, tem um senhor, um idoso na recepção, e ele não consegue tirar no painel de senha a ficha para ser atendido pela recepcionista. Tá passando o pessoal da limpeza ali naquele ambiente. E o pessoal da limpeza, quem está passando ali naquela hora, ela sabe como que tira esse totem. Ela viu a dificuldade do paciente, a culpa não é dela que o paciente tem dificuldade, mas o problema passa a ser dela uma vez que ela sabe como resolver, entendeu? E ela não resolve. Então ela assume isso, ela pergunta: o senhor precisa de ajuda? Deixa eu te ajudar. E ela ajuda aquele processo. Então assim, tem várias coisas que a gente olha quando a gente desenha, é muito interessante. E a gente capacitando o time e repassando essa autonomia para a ponta ajuda demais o processo, ajuda de forma integral, certo? Essas três coisas eu trago para vocês foram o que mais impactaram. Mas, assim, um pilar importante também que a gente deve saber quando a gente fala de metodologia Disney é enxergar a prestação de serviço como um show. A Disney faz isso, ela enxerga a prestação de serviço como um show. E a metodologia, ela reforça, né, que para sustentar ali a experiência dentro da jornada, a gente precisa saber quem a gente é e onde a gente está, de forma consciente, para que não haja frustração nesse touch point, nesse ponto de contato, tá? Dentro do processo. Então, a Disney, ela chama os seus colaboradores de cast member, que a tradução disso é elenco, tá? Eles não chamam colaborador de colaborador, eles chamam de elenco. Por quê? Porque eles falam que quando a gente está no palco, a gente entrega um show. E quando a gente está na frente do nosso cliente, a gente está dando um show, a gente está no palco, certo? Então, quem hoje na nossa clínica é o elenco, são os colaboradores, somos nós, né? São os prestadores de serviço, são os médicos prestadores de serviço dentro da clínica, enfim. Tem uma infinidade ali de elenco dentro da tua jornada. Eles chamam o cliente, né, o cliente, no caso deles, de guest, que a tradução disso é convidado. Na nossa realidade de clínica, né, seria o paciente, seria o médico solicitante, certo? Eles chamam o palco de setting, que é a tradução, que é todo lugar onde há ponto de encontro entre cast e guest, onde há ponto de encontro entre elenco e convidado, certo? Colaborador, então, e paciente, médico solicitante, enfim. E o bastidor. O bastidor é todo lugar onde o guest não está, é todo lugar onde esse convidado não está, onde os nossos clientes não estão, nossos pacientes, nossos médicos solicitantes. Quando esses quatro elementos eles se conectam ali com harmonia, o encantamento ele de fato acontece. Por quê? Porque a gente focando nisso, a gente diminui a chance de frustrar a experiência, né? Que a jornada é muito longa dentro do diagnóstico por imagem. É muito ponto de contato ali entre os colaboradores e o cliente, e isso pode frustrar em algum momento a experiência, e a gente tem que ficar atento. Isso é uma das coisas que eles fomentam para ajudar ali a gente reduzir esse erro, tá? Eu trago 3 dicas práticas para vocês criarem essa jornada infinita. Agora, isso são coisas que eu digo para vocês, né? Trouxe ali exemplos da Disney,
Mas o primeiro deles é vocês mapearem a jornada do paciente. Pessoal, identifique todos os pontos de contato que o paciente tem com a clínica de vocês. Como eu falei, a jornada é grande. Então, desde a marcação da consulta até o pós-atendimento, eu vou além, porque palco é onde sua logo tá. Então, se eu mapeia e analisa ali o teu Facebook, o teu Instagram, se tem Facebook ainda, LinkedIn, seu Google, seu site, sua URA, né? A, a tua URA de telefonia, a tua URA para o teu WhatsApp Business. Então, assim, tudo isso é experiência. A jornada do paciente começa ali, é antes de qualquer contato, às vezes com você, é o contato que ele tem com a tua marca, né? Depois disso, vem o atendimento da recepção, né? Então, ali mapeia esse contato. Depois do atendimento da recepção, se for um ultrassom, provavelmente ele vai ter um contato com o assistente de sala. Depois, assistente de sala com o médico executante, certo? Se for para ressonância magnética, provavelmente da recepção, ele vai ser atendido por algum time de assistencial, né? De enfermagem, enfermeira ou técnico de enfermagem, enfim, para estar fazendo o questionário. Depois disso, talvez ele vai ter um contato com o biomédico, com o técnico de radiologia, às vezes no corredor, encontra o médico radiologista também. Enfim, tem que mapear toda essa jornada por prestação de serviço que vocês fazem e melhorar cada um desses pontos, desenhar os principais BOs, enfim, padronizar as respostas, a resolução de problema para isso. Isso é um game changer, isso é uma mudança de jogo mesmo, e isso é muito é uma fortaleza muito grande para o nosso negócio. A segunda dica que eu trago é personalize o atendimento. Então, registre ali as preferências e dados importantes do paciente para oferecer uma experiência única, né? Pode ser dentro do sistema RIS que vocês usam, que é o sistema onde vocês fazem a ficha do paciente, ou se vocês têm um time de comercial na tua clínica de diagnóstico por imagem, usem um CRM, né? Pago ou gratuito, que seja, mas não deixem de computar toda a tratativa que você tem com esse cliente, né? Com o médico solicitante, com o paciente, porque é muito interessante quando você vai conversar com alguém e ele lembra de você, ele chama você pelo nome, lembra o nome do seu filho, ele pergunta como é que tá o teu pai, tua mãe, teu cachorro, teu gato. Você fala, gente, como que é interessante, a pessoa, depois de tantos anos, lembrou que eu tinha tudo isso, e isso também gera conexão emocional, tá? Então, esse ponto é importante. E a terceira coisa que eu trago para vocês é monitore e melhore continuamente o negócio de vocês. Então, perguntem ali ao paciente como foi a experiência dele, esteja disposto a ouvir e melhorar constantemente o que ele traz para você. Né? Quando a gente pergunta feedback, a gente tem que fazer alguma coisa com aquilo. Então, cria plano de ação, cria os critérios de como que você vai resolver isso dentro da sua clínica, as acreditações pedem isso, né? Então, quando a gente só consegue melhorar o que a gente monitora, se a gente não monitorar, a gente não enxerga o que a gente pode fazer, se está bom, se está ruim, se tem como melhorar aquele resultado ou não. Então, isso é outra coisa que eu trago para vocês. Eu falo que a experiência, ela não é só gentileza, então falei isso lá no começo e é verdade, ele é um processo desenhado com intencionalidade, é sobre jornada mapeada, padrões definidos, indicadores monitorados, treinamento contínuo, então tem tudo a ver também com acreditação, né? A gestão de risco também é experiência, né? Protocolos claros, fluxo de contingência, comunicação interna alinhada. Quando o problema ele não chega ali ao paciente, a experiência ela é preservada, como eu venho falando aqui, né? E isso é maturidade organizacional, certo? Falo que clínicas que crescem de forma sustentável, elas possuem cultura clara, processos estruturados, indicadores ativos, experiências consistentes e do mesmo jeito que a gente está conversando aqui agora, que eu falo de clínica, a Disney faz. Então, a metodologia ela se complementa muito com o nosso negócio, é muito rico. A excelência diagnóstica, ela mantém a clínica respeitada, mantém isso em mente. A experiência estruturada, ela transforma o paciente em promotores, né? Promotores ativos da sua marca ali. E os promotores, eles sustentam o crescimento ao longo prazo. É por isso que vale a pena a gente focar em diferenciação, vale a pena a gente focar na metodologia Disney. Ela é muito rica. Para mim, ela é o que é o diferencial daqui para frente, né? Dentro do que a gente vive na nossa realidade de convênio, enfim, todas essas histórias que todas as clínicas passam todos os dias e sabem das dores, né? E eu falo que a jornada infinita do cliente ela é construída com base na experiência que você proporciona a ele. Então, se o atendimento ele for encantador e focado nas necessidades emocionais e práticas do paciente, ele não apenas voltará, mas ele trará outros com ele, certo? E é isso que eu preparei para vocês hoje. Eu espero que tenha feito sentido.
Eu deixei aqui os meus contatos, eu deixei aqui um QR Code para que vocês possam encontrar outros materiais, outras palestras. Depois eu vou subir também esse link lá, se a Cássia me permitir. Instagram, meu contato pessoal, podem entrar à vontade para a gente conversar sobre. E agora eu acho que é o momento de eu abrir para a gente bater um papo, né, Cássia? Isso mesmo, Ana. Excelente, excelente. Nossa, que apresentação fantástica. Vou te dizer que você entrou para o nosso livro de recorde de número de participantes, viu? Eu tinha falado para ela no começo que, não sei se eu consegui tirar isso. Eu tinha conversado aí, todo mundo aqui, gente. Eu tinha falado para ela no começo que normalmente bastante gente se inscreveu, só que normalmente quem se inscreve não participa, né? Poucos são os que participam. Mas eu acho que dessa vez aí a gente bateu um recorde importante aí, viu, de número de participantes. Parabéns, Cauana, que excelente. Bacana. E que experiência, que know-how que você tem, que você trouxe assim pra gente, né? Que mudança de mindset, né? A gente pensar em Disney e atendimento em saúde, né? E atendimento numa clínica, no serviço de imagem. Né? Fiquei imaginando, falei assim, gente, como é que ela vai conduzir isso? E foi incrível. Parabéns, assim, parabéns. Legal, Foi muito obrigada. bom. Nossa, eu fiquei assim pensando em várias coisas assim. Eu fui para Disney faz muito tempo, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção lá, e fazendo um paralelo com a última vez que eu estive numa clínica de imagem, faz pouco tempo para fazer exame de rotina, como eles têm a capacidade de absorver, assim, inclusive os fornecedores, né? Você não vê fornecedor passando na Disney. Eles têm uma estratégia deles entrarem por outros lugares, né? E aí, fazendo um paralelo com a última vez que eu tive numa clínica de imagem, eu lembro chegando, assim, sacolas de carrinhos dos lanchinhos, né? Que são para tirar o jejum, o desjejum, né? Aqueles Isso, kit de jejum. biscoitos, isso, kit de jejum. E ele chegava assim, o fornecedor ele tá com pressa, São Paulo, ele tá querendo tirar o carro dele da rua, então ele entrava assim no meio na frente assim do atendimento, já atropelando todo mundo assim. E ali você já começa a quebrar a sua experiência naquele lugar, né? Você já começa. E o que a Disney faz é totalmente o oposto, né? Ela tem toda uma estratégia por trás, você nem vê, você fala, gente, por onde entram essas coisas aqui? Porque é muita coisa que tem ali, né? Esses insumos, Toda. né? E como é que Inclusive, faz? falando isso, a gente, estudando lá, eu tive a oportunidade de entrar no backstage deles. Então, eu entrei nos Aham. subterrâneos, são túneis subterrâneos, Olha aí. desenhados dentro de um pântano, ninguém nunca acreditou. O Walt Disney é Você muito não, visionário. exatamente, você não vê Você gente não passando, vê, é batendo tudo por debaixo da terra. Até o Mickey funcionário passa batendo por debaixo da cartão, terra. sabe aquela coisa assim, funcionário batendo cartão, que aquilo quebraria totalmente a experiência que você está ali, né, no mundo, né, diferenciado, né? Então, isso também é uma coisa que a gente poderia. E às vezes, gente, né, eu falo assim muito também na parte assim da qualidade. Às vezes, vocês veem uma apresentação assim, e falam, ai, até desanima, né? Ai, mas assim, possível, né? Tem que ter muito dinheiro, tem que. Disney é Disney, mas, gente, assim, ó, foi o que a Cauana falou: são pequenas ações que não tem custo, você simplesmente dá um parabéns para o seu paciente, pequenas ações que vocês conseguem implantar sem custo, simplesmente mudando o processo, treinando a equipe, né? Que vocês já começam um processo de experiência diferente, né? E eu e a Cauana, a gente estava conversando antes de entrar aqui essa questão hoje das clínicas, né? Estarem com muita dificuldade financeira, enfim, né? A gente sabe que tem uma série de fatores aí, e de causas, né? Que tem grandes grupos comprando pequenas clínicas, mas a gente entende hoje que a clínica ela tem que começar a se diferenciar, ela tem que começar a entregar valor, aquilo que o paciente está entendendo como valor, né? E um desses valores é a experiência, né? Eu trabalhei muito tempo em hospital. Eu lembro que a gente plantava protocolos incríveis de sepse, de atendimento de infarto, né? De AM, e a gente fazia, e quando aquele protocolo rodava direitinho com aquele antibiótico que a gente conseguiu, né, administrar no tempo certo, na hora certa, e a gente saía, e aí o paciente saía e reclamava que a comida estava péssima. Então, assim, porque o que é valor para ele, né? Então a gente tem que começar a entender o que que é valor para ele, né? E isso a gente estava, né, conversando bastante, né, Cauana? Uma coisa também que chamou muita atenção foi a questão do Google que você falou, que é, gente, isso hoje é crucial. Hoje mesmo no almoço estava procurando, né, que eu preciso achar um prestador de serviço. O primeiro lugar foi que eu fui foi o Google, né, para ver a avaliação. E o que que tem acontecido com os auditores do PAD? Eles têm olhado o Google antes de ir para o cliente.
Porque eles veem ali uma grande, a auditoria já começa ali, eles veem ali uma grande fonte para você, porque ali você já começa a entender como que funciona a empresa, né? Ali você já tem, né, como uma vitrine. Então, você falou isso muito bem falado, achei ótimo, que as pessoas, as clínicas têm que começar a olhar para isso, gente. Outro também, Reclame Aqui, né? Sim, sim, é isso mesmo. É, Eu falo, a experiência a nossa experiência, e assim, o que que acontece também, vou até englobando uma coisa, a gente também é consumidor de outras coisas, de produtos e sim, serviços, e a gente está elevando o bar cada vez mais, porque a gente está tendo experiências que a gente não está prestando atenção consciente do que está acontecendo, mas, sim, por exemplo, YouTube, Google, Instagram são empresas, entendeu? E eles entregam uma entrega no touch, eu falo, sem contato ali com o humano, muito absurda. A gente nunca precisou exato. falar com um colaborador e com nada, o nosso negócio é totalmente touch, por isso que eu falo que Sim, é desafiador para burro. Mas, enfim, e no nosso subconsciente, quando a gente também compara, a gente é cliente. Então, quando a gente vai consumir um serviço desse, uma prestação de serviço desse numa clínica, a gente está cada vez mais impaciente, a gente quer o laudo para ontem, mesmo que é eletivo, mesmo que você que é, demorou 60 dias para ir lá a marcar e amanhã é sua consulta e você quer o laudo para ontem e você não se programou. Então, assim, a gente encontra diversas dificuldades ali na recepção, que é por conta desse perfil desse cliente que mudou uhum, também, né? Ele está cada vez mais impaciente, ele está cada vez mais acelerado, acho que essa era também da internet e tudo mais e tal, vem atrapalhando bastante essa situação, né? Então a gente sim, fica cada vez sim. mais multitarefa, mais ligado ali, então a gente tem que enxergar toda essa jornada, né? A gente tem que entender o nosso paciente também, né? Quem é ele? É. A gente tem que olhar para nós também, é a mesma coisa, né? É, e você sabe, assim, o que eu vejo também é um pouco de falta de informação, né? Porque nós, como usuários, é que a gente trabalha na área da saúde, a gente entende, mas os usuários, eles não entendem, né? Como funciona o fluxo lá dentro, um protocolo, né? Então, às vezes, também falta da gente explicar para ele, falar assim, olha, esse é um exame mais complexo, ele vai demorar mais um pouco, porque, né, eu aprendi, assim, com a minha avó, que o que é combinado não sai caro, né? Então, né? Então, às vezes, tudo bem, o paciente não vai ter paciência, mas muito, eu imagino que a grande maioria, quando você sente, explica, olha, esse exame demora A mais um comunicação pouco. salva, Exato, salva. A gente exato, você fala isso muito na evita, né? rotina também, gente, pelo amor de Deus, se comunica. Ai, paciente, e aconteceu uma intercorrência lá dentro bom, agenda de ressonância, vocês sabem, eu falo da ressonância que é a mais complexa, né? A gente começa Exatamente. atrasinhos pela manhã e no final do dia, 1, 2 horas de atraso na agenda. A gente É, entende ali a rotina e como é, então se a gente se comunica com o paciente, a gente tem que se colocar no sim. lugar dele. Se você não se comunica, ele vai ficar achando qualquer coisa da cabeça dele, que é um descaso, onde se viu, ninguém Exato. fala comigo. Mas Sim. se você conversa, muda totalmente o jogo. Ele vai ter a escolha de falar, eu vou esperar, ou não, eu vou reagendar para amanhã. Ou eu vou comer, eu volto mais tarde, eu não vou precisar. Exato, exatamente. Quer dizer, é gerenciamento de risco, você evita, né? Não, Ele e ter que reclamar, ter que tirar a própria conclusão de que aquilo já deveria estar pronto, né? Então, não. falta. E eu achei muito importante você falar da parte do mapeamento do processo, né? Que às vezes as pessoas entendem assim, atendimento ao cliente está na recepção, com o atendente, com o saque, né? E joga essa responsabilidade. Mas quando você fala que é uma experiência, a experiência começa, para mim, desde o momento que eu entro no site para saber se aquela instituição tem o meu exame ou não, né? Se ela fornece aquele exame que eu preciso ou não. E ali, quando eu vejo que fornece, mas a operadora não dá, eu já começo a ficar num estresse, né? Então a experiência começa lá. Eu nem sequer agendei meu exame, mas eu já estou começando uma experiência com aquela clínica, né? O atendimento. Então, não é do atendente. E ali dentro, é o que você falou, é a moça da limpeza que vai ter um contato com ele. Ali também já está fazendo parte da experiência, né? Então, é muito importante A esse gente fala muito também sobre mapeamento, a né? gente mapear, treinar e capacitar E, time é, terceirizado. Por exemplo, tem um monte de clínica que terceiriza o time de biomédicos e técnicos de radiologia. Só que olha só. é uma empresa dentro da sua clínica, só que vocês são um só. O paciente não sabe quem é terceirizado, quem é CLT ali dentro. Você tem que capacitar, você tem que fazer um onboarding onde você Sim. passa para frente a sua cultura, né? Exatamente. Sua E aí, missão, no mapeamento, quando você mapeia, você consegue, com esse olhar, né? Porque a gente sabe que o mapeamento de processo ele tem várias vertentes para gerenciamento de risco, né? Enfim, até para segurança do trabalho, mas quando você mapeia com esse olhar, né, da experiência do paciente, você consegue enxergar, olha, aqui tem um ponto, né? Que ele pode ter aqui com a moça da limpeza. Aqui é com o médico, né? Que é o ultrassonografista vai ter muito contato com ele. Aqui é com a moça que vai chamar.
essa experiência que eu tive nesse último clínica de imagem foi muito engraçado, porque eu estava sentada esperando, e a gente, quando trabalha com isso, começa a ter um outro olhar. E aí a moça vinha e gritava assim, fulano de tal! Aí vinha, né, a pessoa. Então, o senhor vai fazer o exame de cardio, o exame de anjo, assim, gritando. Todo mundo sabia o que aquele paciente tinha praticamente. Eu falei assim, gente, que absurdo, né? Mas assim, ela tá ali naquele pique, chamando, gritando, mas a gente não para observar essas coisas, né? Eu Não, conheci um médico cardiologista que ele falava assim: olha, qualidade é você atender os outros como você gostaria de ser atendido. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Eu vi isso 20 anos atrás, nunca mais esqueci disso. E é verdade, assim. É importante que um dia a gente se coloque no papel de paciente, né? Vá lá numa clínica, senta lá para ver, para observar, porque quando você vira paciente, você começa a ver coisas, né? Que no dia a dia você não enxerga isso, né? Então, foi muito, muito interessante essa coisa do mapeamento, eu achei bem importante também. sim. E que mais aqui que eu anotei? É, uma coisa, assim, que a gente... assim, detalhes, né, que você falou, eu coloquei aqui, temperatura ruim, às vezes você chega lá, tá um frio absurdo, o paciente tá lá tremendo, assim, eu já cheguei a tremer em maca, assim, na ultrassom, aquele frio, o paciente tá tremendo, você tá vendo que ele tá duro ali, né, né, e não tem essa sensibilidade, né, enfim, de ver, né, sei lá, mudar a Cássia, temperatura. eu falo assim, ó, a Disney, eu vou falar de Disney de novo. Eles são tão intencionais que, por exemplo, para cada, você sabe, termina um brinquedo, tem uma lojinha sempre depois do brinquedo. É. Eles têm questionários, eles rodam ali de tempo em tempo questionários, porque assim, para o cliente que roda naquela área, então ele pega um colaborador, né, alguém do elenco, e fica fazendo com o tablet ali algumas perguntas, três perguntas que fazem sentido para aquela loja em específico, e consegue encontrar padrões em si, enfim, cruzar ali para conseguir capacitar mais, para conseguir captar mais faturamento e tal. Mas eu quero dizer para você o seguinte: quem está na ponta tem o teu cliente, ele tem todas as respostas que você precisa para você maximizar o seu resultado. Se você não pergunta, se você não pergunta, tu tem que perguntar. Então, a assistente Uhum. de sala tem contato com o ultrassom. Pô, vamos tirar ali um dia no mês para essa pessoa ir lá e fazer umas perguntas específicas. Cada vez pergunta uma coisa diferente para deixar o cliente falar, né? Ah, aqui eu fiquei com frio. Eu acho que tinha que ter um cobertorzinho, tinha que ter uma mantinha. Ele vai te falar. E aí, ou você padroniza, porque aqui a gente faz isso, a gente faz checklist por ambiente. Então, a gente já tem padronizado. Recepção é 22 graus Celsius. Então, a menina que chega de manhã, ela faz checklist. Recepção, o som tem que estar na altura X, o ar-condicionado, porque a gente já padronizou, é uma padronização nossa. Mas você consegue chegar nesse nível se você pergunta. Se você não pergunta, você não sabe, né? É verdade, Então a é Disney faz verdade. muito isso, muito isso. Eles É. perguntam muito para a ponta, muito para o cliente na ponta. Mas muito importante isso que você falou, mas eu vou complementar com uma coisa. Uma vez, o que a gente está fazendo com o que a gente coleta. Isso a gente fala muito com os clientes, né? Ah, faz pesquisa e faz isso, faz o quê com esse resultado, né? Eu tenho um filho de 8 anos e um dia a gente trabalha com umas crianças e aí eu falei assim, filho, eu vou fazer uma listinha de presença e a gente vai perguntar para os amiguinhos, né, da sala o que que eles acham de uma pergunta X que eu ia fazer. E aí meu filho falou assim, vou fazer dar uma listinha. Aí ele virou para mim e falou assim, tá, e você vai fazer o que com isso? E aí eu achei aquela pergunta tão. Para uma criança de 8 anos, eu falei: olha, Super você tem interessante. razão, eu vou fazer o que com isso, né? Para que eu. Qual é a minha intenção de perguntar isso, né? Uma criança de 8 anos. E aí isso me refletiu toda essa questão de pesquisa de satisfação que a gente faz, coleta um monte de coisa para o paciente para responder, né? E a Não, gente tem faz o porquê. que com isso? Claro. E a gente faz o que com isso, né? Você Então, vai isso é muito perguntar, faz importante. sentido. É, Exato. Não, e é aquilo que você fala, tem que ser intencional, né? Olha, o que que a gente quer entender aqui deles, né? A gente quer melhorar a experiência, então vamos perguntar questões da experiência e vamos melhorar de fato a experiência, né? E quem sabe dar devolutiva para o cliente. A gente fala muito assim, eventos, por exemplo, um evento quando acontece ruim, a gente sabe que é ruim, né? Mas não adianta ficar escondendo as coisas do paciente, né? Não adianta fingir que não aconteceu nada. O evento ele precisa ser tratado e precisa ser comunicado com o paciente. Fala, ó, realmente aconteceu isso, nós erramos aqui. Nós vamos adotar ações, nós já investigamos e contato com o paciente, né? E falando e comunicando, né?
e dando uma satisfação para ele, né, sobre aquele evento, sobre o que você está fazendo, assim mesmo a pesquisa. Agradecer quando ela não é anonimizada, agradecer e dar retorno. Olha só o que você falou, a gente fez isso, isso e isso, né? Porque é a questão da comunicação que você falou, né, que é importante, né? O que que a gente vai fazer com isso e fazer de fato e retornar para ele. Sim, Muito bom mesmo. Eu tô lendo aqui os feedbacks, viu, gente? Muito, muito, parabenizando muito o Cauane, realmente foi incrível. que legal. Pessoal, todo Feliz. mundo aqui, olha, com muito. Vou ter que te mandar isso aqui depois. O Zoom ele gera, eu vou te Ah, eu mandar. vou querer. Parabéns aqui, muita coisa, assim. Pessoal escrevendo parabéns pela aula, apresentação totalmente conectada à evolução do serviço de saúde, a melhor experiência do paciente. Onde eu trabalho no Centro Clínico Peruíbe, temos uma lista das leituras de referência do livro Se Disney Administrasse o Seu Hospital. Ai, que legal, Ah, muito esse bom. livro é incrível nessa parte da comunicação, porque fica muito na cabeça do paciente, você precisa se comunicar para ele entender. Eu ia falar desse livro, esse livro é incrível. Ah, muito bom. Então fica aí, dica, viu, gente? Aqui, quem falou, Graziela. Obrigada, viu, Graziela? Muito bom. Então, Excelente aula, excelente tema. Os treinamentos e estudos devem ser inovadores, fora da caixinha, entre aspas, inspiradores. Fiz questão de divulgar com todos essa reunião. Quem quiser, não sei se foi comentado, leia o livro Se a Disney Administrasse Meu Hospital, também mais uma sim, recomendação, gente. Pode até parecer que é algo distante, mas na verdade é super aplicável e mais importante do que a maioria dos donos de empresas imaginam. Números são importantes, mas esses tipos de ações atraem mais números do que pode imaginar, realmente, olha só. que legal. Ter não só clientes, mas temos ter fãs. Muito bom ter fãs, né? Que é o que a Cauana falou, né? Para ficar na Realmente. jornada infinita, tem que ser leal. É isso mesmo. Excelente. Muitas pessoas acham esses tipos de ações e abordagens abstratas e sentimentais e não enxergam que essa conexão gera mais resultado que abordagens convencionais que demandam mais dinheiro. Aí, gente, entra aquilo que a Cauana falou sobre gestão de indicadores. Os números vão trazer isso, né? Assim, eu já trabalhei com um médico que ele falava assim, cara, a gente não briga com ninguém, a gente mostra número, né? A gente não contesta, a gente mostra número. Tá aqui, olha. Aqui a satisfação era essa, agora a satisfação é essa aqui. E até mesmo no Google, a gente tem cliente do PAD que fez, que a gente apresentou trabalho científico, e ele conseguiu coletar do Google, né? Olha só, antes de eu ter uma acreditação, olha a minha avaliação. Depois que eu implantei, mudei, padronizei, melhorei, olha a minha avaliação como melhorou, né? Então, gente, contra dados não há, né, contra fatos não, né? Não há argumento, não há o que questionar. Você vai mostrar, evidenciar isso, como você estava, como você melhorou, né? E a gente deixa de ser abstrato, né? E entra muito da cultura também, né? A cultura. Aí você entra em cultura. Aí é outra coisa, porque você vai muito do que acredita, do que os donos acreditam, quem está na gestão acredita. Então, é algo que de fato a gente tem que entender ali, mas não, tem como fazer, tá? É, Isso. mas claro, aí vai entrar essa parte também do que o pessoal está disposto a fazer, ou se acreditam nesse viés, né? Nessa forma de fazer. E é aquilo que a gente, né, falou antes de começar, que a gente falou, e eu endosso de novo. Se a gente não começar a mudar esse mindset, a gente vai, né, ter aí uma grande probabilidade de falência, assim como os outros. Clínica fechando, clínica vendendo, né? A gente tem que começar a mudar um pouco, entender, né, de fato, fazer essa análise do que é valor para o cliente, e entregar o que é valor para ele. Falamos muito de sair do piloto automático, realmente, Cíntia, sair dessa coisa do piloto automático, né? Comunicação é tudo em qualquer relação humana, exatamente. Parabéns, detalhes simples realmente fazem diferença, o atendimento humanizado, a comunicação faz diferença, a maior dificuldade são os muito processos que precisam ser feitos, cadastro, questionário, autorização, convênio, a pressão para a equipe técnica realizar muito exame, de fato, é muita coisa, mas sentar todo mundo, fazer um brainstorm e tentar entender o que que a gente pode, né, melhorar, e fazer de forma diferente, né? Feedbacks maravilhosos, interessantes. Ah, cortou a frase sobre a ponta com tablet, não entendi. Esse aqui eu não entendi também, Cintia, se você quiser perguntar o que você quis dizer aqui com a ponta do tablet, não entendi. Parabéns, muito obrigada por dividir o seu conhecimento conosco. Incrível aula e muito necessária em dias atuais. Precisamos ver os clientes novamente como humanos, não como números. Aula riquíssima, parabéns. Muito bom. Legal, que Gente, legal. alguém tem alguma Beleza, pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? foi válido. Não? Deixo os meus meios, igual eu deixei lá meu telefone. Eu não sei se você tem um grupo com todos.
eu posso compartilhar meu telefone, enfim, adoro esses brainstorms, essas conversas, é uma riqueza absurda de troca, e a gente ganha muito com isso, é um ganha-ganha muito bacana. Eu acho que isso é muito necessário, então me coloco à Eu disposição. A gente tem também o Fale Conosco, tá bom? Do CBS, vocês podem mandar lá, a gente devolve para vocês. A aula vai ficar gravada, como todas as webinários ficam, lá no site do PAD. Tem a parte de eventos, e aí tem webinários, podcasts, e vai estar lá daqui nos próximos dias, tá, gente? Porque a gente edita primeiro, né? Os meninos do marketing do colégio editam, e eles disponibilizam lá essa aula na íntegra, tá bom? E aí vocês vão conseguir olhar, assistir de novo, compartilhar. Vai ficar lá no YouTube do Colégio Brasileiro de Radiologia e também no site do PAD. Queremos mais palestras como essa. Sim, Fátima, nós estamos vendo aí uma demanda sobre atendimento. Pode deixar que a gente vai providenciar não só mais palestras, mas quem sabe, né, trazer isso mais nos eventos que a gente vai fazer, tá bom? Pode deixar que a gente vai sim providenciar mais sobre mais conteúdo sobre esse assunto, tá bom? Aproveitando, então, falando sobre mais eventos, mais circunstâncias, né, que estaremos juntos, nós teremos um painel do PAD na JPR 26 agora, dia 1º de maio, né, então a JPR começa dia 30, né, que, para quem não sabe, é a Jornada Paulista de Radiologia, que acontece aqui em São Paulo, então ela começa no dia 30 de abril e vai até o dia 3 de maio, Isso, nós estaremos com painel, nós estaremos com o painel do PAD no dia 1º, que é a sexta-feira, o segundo dia do Congresso, tá? Das 2 às 5 da tarde. Então, quem puder estar conosco lá será uma grande honra recebê-los, tá bom? Para lá conosco. E também estaremos na Hospitalar, tá? Que começa aí na semana do dia 20 de maio. Estaremos lá no com o quarto Congresso de Qualidade e Acreditação em Medicina Diagnóstica. Então, estamos lá, nós, a Sociedade Brasileira de Anatomia Patológica e também a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Então, estaremos nós três lá falando sobre medicina diagnóstica, na Hospitalar, na Arena. E a gente vai colocar mais informações lá nas nossas redes sociais, tá bom? Não percam também, vai ser muito bom. Nosso congresso vai ser no dia 20 de maio, tá? Que é uma quarta-feira, no período da tarde também, tá? E também só reforçar que setembro temos o Congresso Brasileiro de Radiologia, onde a gente tem um simpósio que a Cauana até conhece. Também tem lá o pessoal do MBA também tá lá, né? A gente tem um simpósio específico em qualidade e gestão de clínicas em radiologia, né? Que a gente faz aí durante 2 dias do Congresso. E vai ser em Recife esse ano, tá bom, gente? E o webinar PAD todo mês, gratuito aí para vocês. Espero que vocês continuem aí participando das outras webinars. Muito obrigada pela participação de vocês. Cauane, eu não tenho palavras para te agradecer. Parabéns por esse trabalho incrível, né? Por ter a ousadia, né, e a coragem de sair da casinha, né? E trazer novos conceitos, novos horizontes, né? Isso é muito importante, isso é muito bom. Espero que realmente eu tenho certeza que agregou aí, deixou uma sementinha plantada aí para cada um que está aqui, para voltar para a clínica e repensar, nem que seja uma açãozinha, gente. Uma açãozinha a gente já vai ser um grande diferencial. Obrigada, Cauane, obrigada pela sua Obrigada a presença. você, obrigada a todos, obrigada, pessoal, por ficar aqui até agora. Espero que tenha sido válido e é isso. Contem comigo para o que precisarem. Obrigada, Cássia, foi um prazer. Obrigada, gente. Um abraço, viu? Boa noite para todo mundo. Obrigada. Um Boa abraço, noite. gente. Tchau, tchau. Tchau.